E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um John Pocket. Isso aí. Hoje, vamos mergulhar fundo no Evangelho de João, capítulo 3. E explorar um conceito que sempre gera curiosidade, né? O reino de Deus. É verdade. E para nos guiar nessa imersão, a gente vai se basear numa série de vídeos da Igreja Verbo de Amor que abordam essa passagem de João. Isso. Eles nos convidam a repensar o que realmente significa fazer parte desse reino, né? E logo de cara, João nos apresenta um personagem para lá de interessante. Nicodemos. Um fariseu, mestre da lei, que decide procurar Jesus à noite. Que mistério é esse? Pois é, né? Essa visita noturna já nos dá algumas pistas. É. Lembra que os fariseus eram os guardiões da lei, os líderes religiosos da época? Sim. Imagina o escândalo se vissem um deles batendo um papo com Jesus em plena luz do dia. Verdade. Então, essa ida de Nicodemos à noite já mostra que tinha algo ali, né? É, com certeza. Mas, e aí, o que mais será que levava um cara como Nicodemos, com todo o seu conhecimento, com todo o seu status, a procurar Jesus? Boa pergunta. Aí que está a beleza da história. Nicodemos reconhece Jesus como um mestre vindo de Deus. 3.2. Isso, ele viu os milagres, os sinais, e sabia que havia algo extraordinário em Jesus. Algo que ia além da lei, né? E é nesse encontro no meio da noite que Jesus solta a bomba. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3.3. Imagina a cara do Nicodemos, um mestre da lei, super inteligente, sem entender bulhufas do que Jesus estava falando. A gente até ri da confusão do Nicodemos, mas no fundo essa frase de Jesus nos desafia até hoje, né? Total. O que significa nascer de novo. Pois é. É voltar a ser criança, ter uma segunda chance, mudar de religião. Não. Nos vídeos, os pastores explicam que nascer de novo vai muito além de uma mudança superficial. É uma transformação radical, operada pelo Espírito Santo, que nos liberta do nosso passado e nos capacita a viver uma vida nova, guiada pelo amor e pela verdade. Exatamente. E essa nova vida, essa nova identidade nos dá acesso ao reino de Deus. Mas que reino é esse, né? Nos vídeos a gente viu existem diferentes interpretações. Uns acreditam que o reino já está presente aqui agora, enquanto outros o veem como um evento futuro a ser estabelecido na volta de Cristo. É interessante, né? E como essa ideia de reino desafia a nossa visão tradicional de poder, de domínio. Totalmente. Em vez de um rei sentado num trono com exército e súditos, a gente tem um reino espiritual, onde Deus reina nos corações e transforma vidas de dentro para fora. É como se o reino de Deus fosse uma semente plantada em nós, que precisa ser regada, cuidada, para que possa germinar e dar frutos. É isso aí. E é nesse processo de crescimento que a gente vai experimentando a verdadeira liberdade, a paz, a justiça e o amor, que só Deus pode oferecer. Falando em crescimento, João nos apresenta outro personagem fundamental. João Batista, o primo de Jesus. Um profeta radical que pregava no deserto, vestia roupas de pele de camelo e comia gafanhotos. Que figura, né? Que figura. E com uma mensagem poderosa. João Batista chamava o povo ao arrependimento, à mudança de vida. Ele batizava nas águas, simbolizando a purificação, a preparação para a chegada do Messias. E o cara arrastava multidões. Mas o mais legal é que ele nunca quis roubar a cena, né? Sempre apontando para Jesus, como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E essa é uma lição fundamental para nós hoje, né? Total. A gente vive numa cultura que valoriza o ego, a autopromoção, a busca pelo sucesso a qualquer custo. Mas João Batista nos mostra que o verdadeiro líder serve, aponta para Cristo. Se alegre com o sucesso dos outros. É verdade. E essa humildade, essa disposição em servir é essencial para quem quer fazer parte do reino de Deus. Nos vídeos, os pastores destacam a importância de cultivarmos as virtudes de João Batista. Submissão a Deus, fidelidade ao chamado, reconhecimento das nossas limitações. Exato. João Batista era firme na sua missão, mas também reconhecia que não era o protagonista da história. E essa consciência do seu papel o tornava ainda mais forte, mais livre para se entregar à vontade de Deus. E a gente precisa se perguntar como estamos vivendo a nossa fé. Verdade. Estamos buscando o nosso próprio sucesso ou a glória de Deus. Boa pergunta. Estamos dispostos a servir, abrir mão do nosso ego para que o reino de Deus se manifeste em nós e ao nosso redor. É isso aí. Calma, a gente fazer uma pausa aqui para refletir sobre essas perguntas. Na próxima parte do John Pocket, a gente volta para aprofundar ainda mais essas reflexões e desvendar outros mistérios do Evangelho de João. Combinado. E aí, pessoal? De volta para o John Pocket, para nossa imersão no Evangelho de João, capítulo 3.
É isso aí. Que viagem incrível estamos fazendo, né? Pois é. Mergulhamos fundo no encontro de Jesus com Nicodemos, exploramos o conceito de nascer de novo e refletimos sobre a figura marcante de João Batista. E vimos como ele era um exemplo de humildade e de serviço, sempre apontando para Jesus como o centro de tudo. Mas sabe, mesmo João Batista, com toda a sua fé inabalável, teve seus momentos de dúvida e de questionamento. Ah, é? Conta mais sobre isso. Afinal de contas, ele é o cara que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descendo sobre ele. É difícil imaginar ele com dúvidas, né? Pois é, mas a gente vê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que João Batista estava preso. E mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Caramba, que situação. Estar preso já é horrível. Imagina ainda ser tomado pela dúvida sobre a identidade do Messias que você mesmo anunciou. A gente vê que até os mais fortes na fé passam por momentos de fragilidade, de questionamento. É humano, né? Mas o mais importante é a forma como Jesus responde a essa dúvida de João Batista. E como foi? Ele ficou chateado, deu uma bronca nos discípulos. Nada disso. Jesus responde com compaixão, com sabedoria. Ele lembra os discípulos dos sinais, das maravilhas que realizava, as curas, as libertações, a pregação do evangelho aos pobres. Tudo isso confirmava que ele era o Messias prometido. Ufa, sim, que alívio. Mas e o João Batista, hein? Isso convenceu. Com certeza. Imagina só a força que essa resposta teve para ele. Preso, longe de Jesus, mas recebendo a confirmação de que sua fé não era em vão. Que história poderosa, né? Mas ela também nos leva a uma reflexão importante, né? O que acontece quando a gente coloca o nosso ego acima da vontade de Deus? Será que a gente não cai em dúvidas, em questionamentos parecidos com os de João Batista? Exatamente. Nos vídeos, os pastores falam sobre a armadilha do ego. De acharmos que somos insubstituíveis, que o sucesso do ministério depende só da gente. E aí começam os problemas. A vaidade, o orgulho, a competição. A gente esquece que a obra é de Deus. Que ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. E nos vídeos, ele cita alguns exemplos bíblicos de pessoas que caíram nessa armadilha do ego, né? Sim, eles falam de Samuel, Elias, Jonas. Cada um com suas falhas, mas todos com uma coisa em comum: o ego inflado. E quais as consequências disso? O que acontece quando a gente coloca o nosso eu no centro de tudo? A gente perde o foco do que realmente importa. Servir a Deus com humildade, com obediência. Abrimos espaço para frustração, para tristeza, para o desânimo. É como se a gente construísse um muro entre nós e Deus, impedindo que a sua graça flua livremente em nossas vidas. E como a gente pode evitar essa armadilha? Como cultivar a humildade e o serviço em nossas vidas? Refletindo sobre a vida de João Batista, sobre como ele se doou completamente à missão que Deus lhe confiou, sem buscar reconhecimento, glória para si mesmo. É verdade. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Isso. Em se colocar à disposição de Deus e do próximo, sem esperar nada em troca. E essa é a beleza do reino de Deus, um reino onde os últimos serão os primeiros, onde os humildes serão exaltados, onde o amor e a justiça prevalecem. E aí, pessoal? O que vocês estão achando dessa imersão no Evangelho de João? Estão curtindo essa viagem pelos mistérios do reino de Deus? A gente espera que sim. E na próxima parte do Join Pocket, vamos continuar explorando esse tema tão importante com foco na mensagem central do Evangelho, o amor incondicional de Deus por nós. Isso aí, até lá. E aí, pessoal? De volta para o Join Pocket, para finalizar a nossa imersão no Evangelho de João, capítulo 3. Nossa, que jornada incrível, né? Foi mesmo. Exploramos a história do Nicodemos, desvendamos o significado de nascer de novo e refletimos sobre a vida e o exemplo de João Batista. É verdade. E vimos como ele, mesmo sendo um grande profeta, teve seus momentos de dúvida, mas nunca deixou de apontar para Jesus como Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida. E por falar em Jesus, nos vídeos da Igreja Verbo de Amor, os pastores destacam um versículo que é considerado o coração do Evangelho, João 3,16. Você se lembra dele? Claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que declaração poderosa! É a essência da mensagem cristã, né? O amor incondicional de Deus pela humanidade. Um amor tão grande que o levou a enviar seu próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E esse amor, como os vídeos enfatizam, não é baseado em méritos, em boas obras, ou em qualquer coisa que a gente possa fazer. É um amor gratuito, uma dádiva, um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus. É como se Deus estivesse dizendo: eu te amo, não importa quem você é, o que você fez. Eu te amo e quero te dar a vida eterna. Exato. E a vida eterna, como os pastores explicam, não é apenas algo que acontece depois da morte. É uma realidade que começa aqui e agora quando a gente se entrega a Jesus e permite que lá ele transforme os nossos corações. É viver em comunhão com Deus.
experimentar a sua paz, o seu amor, a sua alegria. É ser guiado pelo Espírito Santo que nos capacita a vencer as dificuldades e a viver uma vida que glorifica a Deus. E essa transformação, esse novo nascimento, nos impulsiona a viver de forma diferente. Amor próximo, a buscar justiça, a sermos agentes de paz e esperança num mundo tão cheio de dor e sofrimento. É como se a gente recebesse uma nova missão, um novo propósito que nos leva a espalhar o amor de Deus por onde a gente passa. E essa, no fim das contas, é a essência do reino de Deus. Um reino de amor, justiça e paz que se manifesta em cada coração transformado pela graça de Jesus. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa imersão no Evangelho de João, capítulo 3? Esperamos que essa viagem tenha sido inspiradora e desafiadora para vocês. E que ela nos motive a aprofundar nosso relacionamento com Deus, a buscar sua vontade em nossas vidas e a viver como verdadeiros cidadãos do seu reino. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Join Pocket. Esperamos vocês na próxima semana para mais uma aventura pelas páginas da Bíblia. Até lá! Até a próxima!